Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. O tema é o Natal e o convidado é o padre Anísio José Chwirkowski. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, fale desse espaço para a sua família, para os seus amigos e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore sempre, ainda mais agora, nesse período natalino, para disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Padre Anísio José Chwirkowski. É um prazer Isso mesmo. recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Satisfação toda minha. Muito obrigado pelo convite. O padre Anísio, a gente estava aqui, eu estava tentando decorar o sobrenome dele, olha, acertei então, né? Padre Anísio, olha, nós vamos conversar aqui nesse programa sobre o Natal, né? Esse foi um ano, o ano de 2022, foi um ano muito difícil para todos os brasileiros, né? Uhum. Independente da classe social, independente do que se acreditava, mas a verdade é que para os pobres foi um ano muito difícil. Inflação alta, desemprego alto, a renda também foi muito baixa para todas essas pessoas, a inflação pesou muito mais no bolso dessas pessoas. E agora, quando chega o Natal, começa essa história da compra, do presente, tem que dar uma lembrancinha para todo mundo. E eu queria que o senhor conversasse conosco sobre o verdadeiro sentido do Natal. O que de fato significa o Natal para quem é cristão? Olha, que pergunta, que bonito contexto. Embora que não seja tão bonito o contexto, mas eu gostei de você fazer essa bonita introdução. Realmente, nós vivemos num tempo difícil, nesse pós-pandemia, que imaginávamos que o ser humano estaria um pouco melhor, que aprenderia um pouco mais sobre as coisas, veio uma guerra, e nós vivendo também esta guerra interna aqui, num ano eleitoral, Copa do Mundo, tudo isso, né? E mais a dificuldade do povo brasileiro, do povo da América Latina e de tantos que lutam para ter o seu pão diário, né? Enquanto uns falam sobre o sentido da vida, nós vamos dando sentido, muita gente está preocupada e não consegue colocar o pão na mesa. E esta é uma realidade que nós não podemos ficar indiferentes, já que estamos falando do Natal. E nesse período, principalmente para nós cristãos, nós vivemos num país cristão, nós ficamos mais solidários, mais sensíveis à dor do outro. Então, é uma oportunidade também para pensar no espírito do Natal. O Natal, para nós cristãos principalmente, ele é a festa que, na verdade, que muita gente que fala, existe inclusive música que fala do aniversário de Jesus, mas nós católicos, nós não comemoramos o aniversário de Jesus, porque para nós, quando nós participamos da liturgia, Cris, nós participamos daquele Natal, nós participamos daquela Páscoa, daquele evento que não ficou fechado na história. Então, para nós, não é mais um Natal, mas é aquele Natal. Então, pela fé, nós entramos no mistério e celebramos aquele Natal. Claro que cada ano com as suas particularidades, as dificuldades, as provações, as vitórias, e cada ano nós podemos tirar algo de novo do Natal. Então, e também nós vamos amadurecendo conforme também o nosso amadurecimento humano, espiritual, nós vamos nos despertando para algumas realidades da nossa vida. Neste ano, nós poderíamos pensar, talvez, em fazer as pazes com aqueles amigos ou familiares que, porventura, tivemos ideias diferentes no período eleitoral, né? Podemos fazer, voltar aos laços familiares, e aí nós podemos, talvez, como uma mensagem, lembrar daquele Natal,
de Jesus, que é o Filho de Deus, que se encarnou e que nos ensinou a coisa mais extraordinária, que é a novidade do cristianismo, que é o perdão, que não é algo humano, mas algo divino. Talvez esta seria uma das mensagens deste ano. Mas para nós cristãos, Deus não é uma ideia, uma filosofia, ou talvez uma energia. Para nós, ele é uma pessoa, então ele se fez gente, ele se fez carne. E é bem interessante que ele se fez pobre, se fez. Ele tão rico nos enriqueceu com a sua pobreza, com o seu nada. Então, temos muito a aprender. Cada Natal é um Natal diferente, Cris, mas ao mesmo tempo é aquele Natal e não outro. Agora, a mensagem de Jesus Cristo, eu sempre digo assim, Jesus, na verdade, ele faz um marco civilizatório na humanidade, É o né? antes e o depois, né? Porque antes era olho por olho, dente por dente, né? Você vai lá, a mulher adulta, apedreja, enfim. Vamos combinar, era uma barbaridade, né? Então, agora, com Jesus, Jesus vem e diz: olha, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse novo mandamento. O que é de fato amar o outro? Né? Porque Deus está conosco, Deus não está nem ao nosso lado, nem acima de nós. Deus, ele está entre Emanuel, né? nós. Né? Então, o que realmente significa esse amor? Quando Jesus diz, porque uma coisa é ser Jesus, é ser São Francisco de Assis, é ser Santa Rita de Cássia, né? Que se tornaram santos, Jesus que é Deus, que ressuscitou. Mas ao mesmo tempo, essa mensagem que Jesus nos deixa é uma mensagem para tornar a gente melhor, para a gente ser de verdade cada dia melhor. Mas o amor é um caminho difícil, não é não, Padre? O amor é um caminho difícil, principalmente do perdão. E esse amor uns aos outros, claro que para nós cristãos nós temos que ter um pequeno elemento, senão nós não conseguimos só com o nosso próprio esforço, que é o elemento da fé. E a fé para nós cristãos, ela não é um esforço assim, pessoal. A fé é um dom divino, então eu tenho que me abrir à graça de Deus. E aí, pela fé, então eu posso amar além das minhas limitações, além do meu amor, que muitas vezes é um amor interesseiro. E Jesus, quando fala do amor ao próximo, a certa altura, ele não fala mais amar como a si mesmo, mas ele se coloca como critério de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele é o critério de amor. E como Jesus nos amou? Jesus nos amou até as últimas consequências. Então, nós somos convidados a amar quem está perto de nós, principalmente o mais próximo, até as últimas consequências. Mas isso só é possível com esse elemento. É o elemento da fé. Sem esse elemento da fé, nós, pelo nosso próprio esforço, nós vamos para os nossos interesses. Então, precisamos pedir esse dom. O Natal é justamente isso, né? Pedir o dom da fé para que dilate o nosso coração, para que o Senhor possa, inclusive, nos capacitar mais para amar mais. E para amar com esse amor que Ele é o critério. Amai-vos como eu vos amei, que significa até as últimas consequências, que é o ideal da perfeição, que muita gente acha assim, é muito difícil, não vamos conseguir alcançar. Claro, pelas nossas forças nós não alcançamos, mas com a graça de Deus, sim, assim como você citou, né, os grandes santos, São Francisco de Assis, Santa Clara, Santa Rita de Cássia e tantos outros, que na verdade eles se abriram à graça de Deus, e aí a graça de Deus ela é extraordinária. Mas sem a graça de Deus, sem a fé, é muito difícil nós somente pela nossa boa vontade, humanamente, nós não vamos conseguir chegar lá. Então, padre, porque o que às vezes eu fico pensando é a maneira de viver esse amor, né? Porque, como diz o padre Juarez, seu colega, é muito fácil a gente
dentro da igreja, dentro do templo, nossa, eu amo a Deus, eu queria ficar aqui o tempo inteiro, aqui é uma maravilha. É fácil, né? Você amar a Uhum. Deus, Jesus, ser até gentil com a pessoa do lado, que senta ao seu lado, mas a missa começa, o culto começa quando você sai da igreja, Uhum. né? E aí é que entra a história da convivência, que ela é necessária, nós dependemos uns dos outros para tudo, absolutamente para tudo, e ao Uhum. mesmo tempo a gente ou se isola, ou se irrita, ou não fala mais com a pessoa, ou em último caso até mata a pessoa, né? Porque se você não é como eu quero, então você não está mais aqui. Então, Uhum. a gente precisa voltar, talvez, a esse marco civilizatório que Jesus nos deixou. Então, Uhum. a pergunta que eu te faço é: como enfrentar esse desafio? Ô, perguntinha, hein? São tantas respostas, né? Quem está nos acompanhando pode ter também as suas respostas, mas eu vejo que nós estamos falando deste ano, né, 2022, um grande problema que até ficou muito claro nas eleições, principalmente para o segundo turno, que as discussões não eram nem sobre a fome, sobre o emprego, mas sobre a religião. Um grande problema, principalmente para nós cristãos, Cris, é vocês ter o título de cristão, mas viver sem Cristo. E esse é um problema também. Eu posso ir no culto, posso participar da Santa Missa, mas Deus parece que ele não consegue agir na minha vida porque eu não deixo, eu faço do jeito que eu quero. Eu, na verdade, sou dono do meu próprio nariz. Então, ser cristão sem o Cristo, aí fica muito difícil. Tem um teólogo, que inclusive é um teólogo da Igreja Católica, ele diz que Jesus foi tão humano que só podia ser divino. Então, a religião, a verdadeira religião, seja ela cristã ou não, ela deve ajudar a humanizar. E principalmente para nós cristãos. Quem é cristão deve ser uma pessoa mais humana, mais próxima, mais uma pessoa que trabalha para a alteridade, para o outro. Eu gosto muito também de um filósofo judeu, Martin Buber, que ele fala muito da questão do outro, né? Que o meu eu ele se encontra no outro. Então, quando eu saio de mim e vou ao encontro do outro, eu na verdade me encontro comigo mesmo. Então, essa questão da alteridade, a pessoa fica mais humana. Se a pessoa é uma pessoa de fé e um cristão que realmente leva a sério as palavras de Jesus, que leva a sério, inclusive, a celebração da palavra, da Eucaristia, deve ser uma pessoa mais humana. E se é uma pessoa mais humana, ela é uma pessoa mais próxima. Ela é uma pessoa, ela deve ser, por natureza, uma pessoa mais sensível à dor do outro, a quem mais sofre. Então nós vamos percebendo que, olhando esses santos, eles foram pessoas muito, mas muito humanas. Nós temos uma próxima nossa aqui, Santa Teresa de Calcutá, por exemplo. Ela, ela ficou muito humana, que ela tratava tanto aqueles que eram hindus como católicos com a mesma dignidade, não tinha diferença. Porque isso quem fez? A fé, colocada em prática, fez com que ela tratasse bem a todos, sem distinção. Certa vez um padre falou assim para ela: olha, a senhora um dia perguntou quanto que eu rezo, eu pensei que a senhora ia perguntar quanto que eu faço de caridade, se eu faço bastante caridade. Ela falou assim para ele, que é o cardeal Comastre, inclusive, se eu não rezasse, eu não ia conseguir fazer tudo o que eu faço. Então, toda a caridade dela, todo aquele humanismo, da forma mais verdadeira que você pode imaginar, brotava da sua experiência de fé. Então, uma pessoa que faz uma bonita experiência de fé é uma pessoa mais humana. Então, um grande problema para nós é sermos cristãos, termos o título de cristãos, mas não termos o Cristo. É como o Natal, eu celebro o Natal, mas eu não coloco Jesus no centro, né? Coloco outras, e sou cristão. Então não tem como ser cristão e não ter Cristo. Natal sem Cristo não é um verdadeiro Natal. Pode ser uma festa pagã, mas não uma festa cristã. Padre, quando o senhor falava da Madre Teresa, eu me lembrei da irmã Dulce.
Uma Que é a vez, nossa Madre Teresa é, brasileira, podemos dizer. há um bom tempo atrás, eu fiz uma matéria de rede nacional sobre hospitais. Era uma equipe, a gente ia em vários hospitais. Em Salvador, nós começamos a conversar, então chegamos ao Hospital da Irmanduz. Então, tinha uma fila enorme para ser atendida. Eu disse, nossa, essa fila está tão grande. E uma pessoa me disse assim, a senhora pode ficar aqui e pode esperar, porque nem que demore 6 horas, a senhora será atendida. Aqui não sai ninguém sem atendimento. Eu nunca mais me esqueci. Né, é essa coisa da irmã Dulce, que mesmo sem ter recurso, ela diz, eu vou lá, eu vou fazer, né? Mas o que eu me refiro ao senhor, e eu vou insistir nisso, padre, me desculpe, mas é o seguinte, quando a gente não é irmã Dulce, não é a Madre Teresa, não é São Francisco, não é Santa Rita e também não é Jesus, quais são, talvez, os passos que a gente precise para voltar a essa convivência e a viver esse verdadeiro espírito natalino? Porque é fácil você se reunir, reúne a família, vai aquela noite, um vai emburrado, outro não sei de que jeito e tal, conversa, tem o almoço, e tem gente que diz, ufa, passou. Não. Como que a gente faz para começar nesse Natal de ano de 2022 a fazer com que essa reunião fique mais prazerosa, verdadeira? Não que as famílias sejam falsas, mas como é que a gente faz para começar a quebrar esse gelo, sabe? Começar a conversar. Uhum. Que bom que você citou os santos. E Hum. a partir dos santos, eu gostaria de colocar os santos não como algo distante de nós. Inclusive, vamos começar com o santo dos santos, que é Jesus. Nós temos, não sei se você já conseguiu ver, provavelmente quem nos acompanha também, até nas pinturas, nas toalhas, nas igrejas, nas hóstias, eles colocam JHS. Isso. Uhum. JHS. O que significa o JHS? Muita gente acha que é Jesus Hóstia Santa ou Jesus Hóstia Sagrada, e na verdade não é. É Jesus Homem Salvador. Então, o que aconteceu com Jesus? Ele colocou entre parênteses a sua divindade e ele agiu todas as suas ações. Claro que os milagres ele pedia para o Espírito Santo e clamava sempre ao Pai, mas ele agiu como humano, porque nós sempre teríamos essa desculpa para dizer, nós não conseguimos porque nós não somos Deus. Mas ele nos salvou, é Jesus, homem salvador. E a mesma coisa acontece depois com os santos que vieram depois. São Francisco, Santa Teresa, todos esses que nós elencamos, e cada um que, inclusive, nos acompanha, tem seu santo de devoção, quem é católico. O batismo que eles receberam não é diferente do nosso batismo. Não é que o Espírito Santo agiu com mais força neles e conosco ele não pode agir. Não. Se ele agiu 100% com eles, pode agir com você também e também comigo. Então ele pode agir também conosco. Por isso que eu insisto nesse elemento, principalmente para nós que somos cristãos, o elemento da fé. Porque sem a fé, só com boas intenções, eu não consigo ir para um encontro familiar, para um Natal, sei lá, um encontro que de repente pode ser chato para mim, e eu queria assim, tipo assim, eu vou encontrar aquela pessoa chata. Tem coisas, e os jovens utilizam muito essa gíria hoje em dia, talvez você já tenha ouvido, e quem nos acompanha também, fala assim, ó, só Jesus na causa. Isso. Ou só por Deus. Você fala assim, ó, só por Deus. Vem aquela cunhada, aquela pessoa, aquele familiar que você não suporta, você não. Respira fundo e fala, só por... O que é esse só por Deus, só Jesus na causa? É algo mais forte do que você. E você, por sua própria força, você não consegue. Então, é justamente nessa hora que eu tenho que clamar justamente pela força divina. Então, se colocar na graça de Deus, se pedir esse elemento da fé, já que a fé não é o esforço, é um dom de Deus, se colocar algo a mais. E você citava já no início da nossa conversa sobre os presentes, que para alguns pode se tornar uma coisa tão chata, mas eu sempre vejo os presentes como algo tão bonito, porque Deus deu seu maior presente. Deus amou
tanto o mundo, já diz João no seu capítulo 4, 3, versículo 4, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele deu o presente maior para nós. Então, quando nós fazemos essa troca de presentes, é sempre para lembrar que recebemos um presente tremendo, que é o próprio Deus que veio morar entre nós. Então, por isso nós nos alegramos tanto. Outros símbolos, por exemplo, que quando nós colocamos nas nossas casas, a árvore de Natal. Você conhece a simbologia da árvore do Natal, Cris? Agora eu devolvo essa pergunta. Na verdade, a árvore é a vida, não é? A árvore de Natal não é a vida? Ah, Não sei. também pode simbolizar a vida. É. Eu acho tão lindo, é um dos símbolos mais bonitos que eu acho de Natal. Porque se com os nossos primeiros pais, nós sabemos como que foi a narração do Gênesis, com os nossos primeiros pais, a causa de todo o pecado foi uma árvore. Né? Era um fruto proibido, e tinha um fruto lá. Essa tradição ela veio dos alemães, porque Jesus é um novo Adão. Então nasce um novo Adão, e com o novo Adão uma nova criação. Então, quando nós colocamos a árvore, antigamente os alemães, eles colocavam frutas mesmo, penduravam maçãs e outras, para lembrar aquela árvore do Éden, do paraíso. Agora, então, entrou um novo Adão na história, e inaugura uma nova criação. Então, a árvore lembra a vida, mas lembra também a esperança. Quer dizer, para o ser humano foi dada uma nova chance. E qual é essa nova chance? Quem veio trazer essa nova chance? O presente por excelência, que é Jesus. Então, por isso também, esse simbolismo das luzes, o simbolismo da árvore, o simbolismo da troca de presentes, ele tem um significado todo particular para as pessoas. Por isso, eu sempre aconselho, quem pode, claro, quem pode mais pode e gosta de dar presente, mas a troca de presentes, ela é saudável. Quem não gosta de receber presentes, né? Mas ela lembra sempre que o maior presente foi nos dado, que é Jesus. Mas tem também o que eu penso sempre, é a forma como você dá um presente, né? Uhum. Você pode dar um carro para uma pessoa, você pega a chave, joga e fala, tá aí, ó, tá aí seu presente. E você pode dar um lencinho que você fez, que você confeccionou, pôs numa caixinha, entregou e deu um abraço e disse Feliz Um Natal. abraço, Tem uma claro, diferença absurda, né? com Entre a certeza, caixinha e a chave do carro, não tem? com certeza. Uma outra dica que eu dou para este Natal, nós somos todos nós, né? Começar pelo padre. E isso tornou uma coisa absolutamente usual nas nossas conversas, inclusive, o uso do celular. Que tal se nós tivermos a refeição ou um banquete, uma refeição simples, no encontro com os amigos, colocar o celular na mesa para conviver mais, né? Eu tinha um costume, quando morei no Rio de O Janeiro, senhor quando quer nós saímos, dizer tirar o celular da mesa, é isso, né? colocar o celular, todos colocaram no mesmo lugar. Certo. Ou coloca no centro da mesa, onde quiser, mas deixa no mesmo lugar. Então, eu estava falando que quando eu morei no Rio de Janeiro, nós tínhamos costume de alguns amigos, quando saíamos, nós colocávamos o celular em cima da mesa, todos juntos, e se alguém ameaçasse pegar o celular durante o encontro, tinha que pagar a conta. É uma boa Ninguém essa. tirava o celular. É uma boa essa, né? A Então, outra são coisa, pequenas práticas que nós temos que ser criativos para favorecer o convívio. Como você falava muito bem, nós dependemos do outro. Por mais que o mundo de hoje nos oferece tantas formas de individualismo, nós temos que voltar para o outro. Isso é fundamental, e o Natal é justamente essa oportunidade de nos encontrarmos com os amigos que há tempo não víamos, familiares que até no tempo pandêmico nós esperávamos esses momentos e sofremos, inclusive, porque não estávamos juntos. Agora que temos oportunidade, o que fazemos? não vamos. Não é? Eu até tenho um amigo que brincava uma vez, quando estava para acabar a pandemia, assim, aquela coisa de sair de casa,
Ele disse assim: olha, um monte de gente que tinha marcado aquele café, aquele encontro, pronto, já ninguém mais tem tempo. E é verdade, né? Parece que quando estava todo mundo dentro de casa, você tinha uma ilusão de que queria encontrar as pessoas. Agora que pode, as pessoas recuam, né? Elas dizem, É não, vamos verdade. deixar para Então, o depois, para Natal é semana que essa vem. oportunidade. Né? O Natal é essa oportunidade. E a outra coisa é que também muita gente resolve, o que é muito bom, ser solidário no Natal. Mas eu sempre gosto de lembrar que uma cesta básica dada no Natal, ela não vai durar o ano de 2023 inteiro. Então, a Uhum. gente precisa começar também a fazer um propósito, eu diria, nesse Natal, de ser solidário o ano inteiro, não só no Natal. Só não acha? Uhum. Porém, claro, eu não isento se quem participa de ações solidárias, participe de ações solidárias, mas que seja uma inauguração de um voluntariado. Talvez a pessoa não vai ajudar mais com cestas básicas, mas ela vai ajudar de uma outra forma. Então, o voluntariado, ele enobrece o ser humano, porque nós fomos justamente feitos para isso, para o outro, e dependemos do outro. Então, eu animo para o voluntariado, cristão ou não. Talvez quem está nos acompanhando nem cristão é, mas mesmo assim, o voluntariado, ele é até questão de saúde mental, sabia? Ele é melhor para quem faz do que para quem recebe, talvez. Né? É interessante isso, né? Mesmo quando nós damos um presente e a pessoa fica feliz, nós é que pagamos a conta, mas a alegria maior é nossa. É verdade mesmo, né? Agora, Paganisio, e a figura de Maria, que é assim, eu vejo Maria como uma mulher tão corajosa, né? Ela disse: Olha, José, eu estou grávida. Se você quiser, quer. Se você não quer, eu vou em frente. É. Como que o senhor Maria, vê a primeiro, figura de olhando, Maria? eu acho fantástico o encontro dela com o anjo, porque ela se encontra com o anjo. E ela pergunta o porquê. Maria não diz assim, ah, tá bom, aceito. Ela pergunta, me explique, eu não conheço homem algum, eu não tenho nada com homem algum, me explique isso. Aí ela fez o anjo se explicar com ela. Depois que o anjo explicou, ela falou, ah, tá, agora sim. E aí, olhando para o sim de Maria, tem a Porta Santa, quem já foi ou vai ainda no Santuário Nacional de Aparecida, a Porta Santa, que será aberta no ano 2025, de 25 em 25 anos, sempre ou no ano jubilar extraordinário, no coração da porta tem um coração e lá está escrito Fiat, significa sim. Do sim de Maria foi uma explosão, porque do sim de Maria, ela abriu as portas para a salvação, porque Maria podia ter dito não, ela era livre, mas Maria Uhum. disse sim. Então, do sim dela, tem uma música muito bonita de Celina Borges, e até o padre Fábio de Mello, se não me engano, ele regravou a música, que fala que todos os anjos no céu estavam esperando enquanto o anjo Gabriel foi, o arcanjo foi falar com Nossa Senhora. Estavam esperando a resposta dela. Quando ela disse Fiat, sim, aí todas as portas se abrem. E aí, do sim de Maria, se abriu as portas da salvação. E nós podemos ver também como as nossas respostas positivas, quando aparece um projeto na nossa frente, algo desafiador, talvez alguém recebeu uma proposta nova nesse fim de ano, e fica assim, eu acho que Maria também ficou com medo, ela ficou com receio, ela não sabia do que ia acontecer, ela não tinha claro o que tudo poderia acontecer, ela podia morrer apedrejada, inclusive. Mas ela disse sim. Então, a primeira grandeza de Maria é essa simplicidade, mas ela ter dado uma resposta positiva. E essa resposta positiva foi capaz de mudar a humanidade, inclusive o meu destino, porque eu sou padre. Então, de todos nós cristãos, do nosso sim, da nossa resposta positiva, depende a felicidade de muitos. Eu gosto muito de um livro, desculpe se eu cito esse livro, é de Inácio Laranhaga, ele faleceu, se não me engano, em 2013, no Chile, que é O Silêncio de Maria. Ele mostra muito Nossa Senhora humana, porque no tempo da adolescência, até Jesus se manifestar, Jesus viveu. O que Jesus fez nesse tempo? Ele viveu, mas mostra as
as emoções de Maria, a parte humana de Maria, como ela foi humana, como ela guardou tudo isso no coração. Então, uma mulher exemplo para todos nós. E também, algumas vezes, Cris, nós temos que aprender com Maria, que quando nós não sabemos o que falar, não sabemos nem como agir, a melhor coisa é o silêncio. E o silêncio também é sempre uma resposta, né? Muitas vezes as pessoas acham que o silêncio, ele é a pessoa ela está ignorando, mas muitas vezes o silêncio ele é uma resposta. E com Maria nós aprendemos também a silenciar diante de algumas situações. Mais tarde ela teve as respostas, mas enquanto não teve, ela teve uma vida de silêncio. Uma mulher corajosa. Outra coisa que eu gostaria de destacar de Maria é que ela, quando o filho dela, de forma absolutamente injusta, foi morto na cruz, ela ficou de pé. Então, essa atitude dela estar de pé na dor, que é também a mãe das dores, e é bem interessante que Michelangelo fez isso, e tem essa linda escultura no Vaticano, ele fez quando ele tinha 24 anos de idade, que é a Pietà, que na verdade Nossa Senhora está bem jovem, porque ela está segurando, na verdade, o menino Jesus no colo, e é a profecia. Ela está ao mesmo tempo segurando o menino Jesus no colo, e é também Jesus morto. Então, é a mãe que sofre também com as mães, que está de pé. Padre Fábio de Mello conta que, certa vez, uma mulher veio reclamar com ele onde estava Deus quando mataram o filho dela. Aí ele disse, no mesmo lugar, quando mataram o filho dele, né? Então, Maria também é aquela mulher, a mulher da solidariedade, que está junto, que muitas vezes nem explica, mas está junto, está de pé diante da dor e nos ensina também, nos ensina a dar o sim, nos ensina a silenciar e nos ensina também a ficar de pé diante da dor. E aí, a espera do ressuscitado. Eu fico imaginando, sempre na Páscoa, eu imagino a alegria de Maria, que viu a morte do seu filho e depois viu seu filho vivo. Então, para nós cristãos, nós seríamos dignos de pena se Jesus não tivesse ressuscitado. Então, Maria também é a mulher, como ela é mulher das dores, ela também é da alegria, da esperança, que nos faz crer além da dor, que valeu a pena silenciar, que valeu a pena ter dito sim, que valeu a pena estar de pé diante da cruz, porque depois ela experimentou a alegria da ressurreição. E ainda mais, por último, nós também aprendemos uma coisa com Nossa Senhora, Cris. Maria esteve em Pentecostes. Ela já era cheia de graça, ela já era cheia do Espírito Santo, mas ela esteve lá. Então, muito cuidado com quem se acha pronto, com quem se acha cheio, com quem acha que já não tem mais nada para mudar, né? Esse dia uma amiga minha falou assim, ó, eu não sei o que fazer com a minha mãe, ela está com 90 anos e entrou num coral agora. Então, nós sempre podemos aprender, nós sempre podemos... Então, nós não estamos prontos. O Padre Léo dizia que quem acha que está pronto pode falar com São Pedro, porque São Pedro já vem buscar. Então, Maria é aquela que nos ensina que nós podemos sempre renovar a nossa ação, mesmo quando nós achamos que não temos mais nada para aprender, sempre aprendemos alguma coisa. Então, Maria, que bom, muito obrigado por ter feito essa pergunta sobre Nossa Senhora. Eu sou devotíssimo dela como Maria, mãe de Deus, que levou Deus dentro de si. Ela foi o primeiro sacrário, o primeiro tabernáculo vivo, mas também como mulher corajosa, mulher forte, que fez a diferença. E que ela é a nova Eva, né? Se por uma mulher entrou a desgraça pela Ave Maria, que era Eva, do contrário, Maria, então, a cheia de graça, entrou a salvação. Ela, depois dela, ela é exemplo para todas as mulheres, exemplo de fortaleza, de esperança e de sempre se renovar, mesmo estando cheia. Agora, padre, falamos de Maria, né? O senhor falou, vamos falar agora de José. Porque José, eu também me coloco assim no lugar de José às vezes, e eu fico pensando assim, José foi um ótimo feminista, né? Ele segurou a onda de Maria ali na boa, e ele nunca foi machista com Maria, que eu saiba. Nós não conseguimos fazer esta análise porque é com o olhar de hoje, né, que fazemos uma análise no passado. Mas José, em primeiro lugar, José amava Maria.
José é bem provável que queria casar com ela, ter muitos filhos com ela. José, por mais que no início a tradição dizia que José era já viúvo, um homem idoso, historiadores, exegetas, especialistas nas Sagradas Escrituras dizem que José era jovem, poderia ter uns 19 anos. Então ele amava Maria. Então, por amor a Nossa Senhora e porque ele era um homem temente a Deus, ele aceitou mudar os planos. Então, duas coisas. Quando uma pessoa está apaixonada, e o amor é verdadeiro, e também pela fé a pessoa é capaz de mudar a história. A Mateus, que fala de José, ele diz que José era um homem justo. Justo no sentido da justiça, mas também no sentido religioso. Ele ajustou a vontade dele na vontade de Deus, num projeto que ele não conhecia, mas que ele confiava. E ele se lançou, mas se lançou primeiro porque amava Maria. E como eu disse para você, ele também era temente a Deus. De José, o que nós podemos fazer? Primeiro, ele renunciou Maria em segredo. Renunciou Maria em segredo porque amava Maria. E uma coisa nós podemos aprender também com José, e essa é uma devoção do Papa Francisco. José, quando ficou, você imagina, José, ele ficou sabendo que a mulher que ele amava estava grávida e não era dele. Imagina hoje, né? Seria um escândalo. E naquela época mais ainda, porque Maria poderia ser apedrejada. O que nós aprendemos primeiro com José? Aprendemos que José não perdeu uma noite em claro, como nós muitas vezes quando temos nossos problemas, né? Andamos para lá e para cá, para lá e para cá. Ele foi dormir, aprender isso, porque nada melhor do que uma noite bem dormida, né? Para resolver os problemas no outro dia. E enquanto ele dormia, Cris, enquanto ele dormia, o anjo veio em sonho e explicou tudo para ele. E enquanto ele dormia, ele teve o sonho que revelou, na verdade, o que ia acontecer e deu segurança para ele. E a devoção do Papa Francisco é que ele tem em cima na escrivaninha dele uma imagem de São José dormindo, e ele coloca bilhetinhos, intenções e problemas que ele tem para resolver, coloca debaixo de São José, para que José, enquanto está dormindo, assim como José, enquanto dormia, veio a solução dos problemas, então, enquanto José dorme, o sonhador, que também vem a solução dessas questões. Eu aqui, olha, estou na minha sala, eu tenho também uma imagem de São José dormindo, que fica aqui do meu lado. Interessante. Vou comprar uma. Olha aqui, ó. Aqui São José dormindo. Vou colocar aqui, ó. Ele, ó. São José dormindo. E eu coloco em cima do calendário, das coisas que eu tenho para resolver, dos boletos, né? Muitas vezes eu pagar. Mas José, então, é o exemplo do sonhador, do justo. E José, inclusive, ele sabia muito bem as escrituras, e na época eram os homens que levavam as crianças para a sinagoga, ensinavam. Provavelmente ele gostava muito dos salmos, porque Jesus cita muitos salmos. Então, Jesus foi José foi o pai adotivo de Jesus, né? Cuidou. E José também é conhecido, não sei se você já ouviu falar, que é o padroeiro da boa morte. Já ouviu falar? Já. Por quê? Não sei por quê, mas já ouvi então, falar. Então, aí é mais uma curiosidade. José é o padroeiro da boa morte, porque conta a tradição que José, então, morreu antes de Nossa Senhora e antes do Calvário, também da ressurreição de Jesus. Então, no leito de morte, tem imagens bonitas e vitrais, e eu já vi imagens também de gesso, São José morrendo, e do lado, Jesus e Maria. Quem não quer, no leito de morte, ter Jesus e Nossa Senhora do lado? Então, por isso também, José é o padroeiro da boa morte. Porque José também é o padroeiro dos operários, né? Então, claro, da boa trabalhador. Morte, o que mais? Ele, acho que são umas três. Como Maria, a igreja também é modelo de Maria, São José é padroeiro universal da igreja católica. É aquele que, assim como ele cuidou de Maria e de Jesus, ele que cuida também da igreja, é o guardião da igreja católica. E outra coisa bonita que nós podemos falar de São José é que ninguém amou mais Jesus e Maria do que ele. Ninguém teve um contato mais íntimo, humano, lindo, de amor, de descoberta, que José. Então, ninguém mais amou Jesus e Maria como ele. Então, nós podemos pedir também
nesse Natal, que José nos ensine a amar Jesus e Maria do seu jeito, do jeito de José. Eu sou devoto de São José. Meu nome religioso é José. E também o São José, agora eu me lembrei, tem a ver muito com o Nordeste, né? No dia 19 de março é o dia de São José, e tem uma novena maravilhosa no Nordeste pedindo chuva, né? Pedindo chuva, a claro. Chuva é porque ele é de março, as chuvas de março também, né? Na Europa, eu morei 8 anos na Itália, o Dia dos Pais é dia 19 de março, é dia de São José. Que é bem legal mesmo, né? Então, agora vamos falar um pouquinho do espírito natalino. As pessoas têm esse espírito natalino como sendo uma coisa de presentes, coisas enfeitadas, a música tocando, né? Eu sou uma que adoro, acho o Natal lindo, casa enfeitada, essas coisas. Mas para durar esse espírito natalino, qual é o segredo? É levar toda essa luz que tem fora, precisa iluminar dentro. A beleza que está fora, ela precisa continuar dentro. Eu sou a favor, quem pode enfeitar a sua casa, quem tem condições, né? Eu sei que mesmo as pessoas simples, elas colocam lá um enfeite. É maravilhosa a chegada do Salvador. Nós temos que enfeitar, nós temos que nos preparar. Mas esse espírito natalino, todos esses enfeites, essa luz, ela só tem sentido se eu também estou iluminado dentro, se eu resolvi as minhas questões, se eu conseguir fazer as pazes com as pessoas com quem eu não estava bem, se eu tenho um bom ambiente no meu trabalho, tudo isso deve ser expressão interna. E aí esse espírito natalino, ele continua também, por exemplo, eu faço parte de uma ação solidária no Natal. Esse espírito natalino continua se eu continuo sendo voluntário ao longo do ano. Isso é muito importante. Então, o espírito natalino, ele pode continuar mesmo sem as luzes de fora, mesmo sem o presépio, mesmo sem os enfeites, mas ele é algo dentro, né? Ele é algo dentro. Então, para dizer que o Natal fez a diferença. E faz sempre muito bem para todos nós. Faz mesmo, né? Padre, uma coisa que me passou, mas agora eu quero voltar. Quando o senhor falou de Maria, o senhor falou da Porta Santa. O que é essa Porta Santa? Nós poderíamos ter um programa inteiro sobre a Porta Santa, mas nas grandes basílicas, principalmente as basílicas romanas, nós temos a Porta Santa, que é um costume no Antigo Testamento, que tinha o jubileu. Nós na Igreja Católica, temos essa tradição já há muitos séculos de fazer esse jubileu de 25 em 25 anos. O que significa? O último jubileu foi em 2000, nós tivemos o jubileu do ano 2000, que o lema, inclusive, acho que era Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. O Papa Francisco já escolheu o lema do jubileu de 2025, que será peregrinos na fé, não, peregrinos de esperança, peregrinos de esperança. E nas basílicas principais, as basílicas romanas, o Papa Francisco criou um jubileu, se não me engano, em 2015, o Jubileu da Misericórdia, e ele estendeu para todas as igrejas para que tenham a Porta Santa. Mas no ano jubilar, algumas igrejas somente têm essa Porta Santa. Claro que a Basílica de São Pedro tem a Porta Santa. E aí, o passar pela Porta Santa, assim como tem também na Basílica Nacional de Aparecida, no ano jubilar, ele é um sinal, é um símbolo para todos nós, mas assim, é símbolo de vida nova. Tudo que estava para trás ficou. Por isso que nós temos também os jubileus, 25 anos de casamento, mais 25 é ouro. Então, é o ano jubilar, é o ano da renovação. É o ano de fazer as pazes, de resolver a vida. Então, nós teremos o próximo ano jubilar na Igreja Católica, no ano 2025, e é bem provável que a Porta Santa, que está lá também, Aparecida, que é só aberta no ano jubilar, estará aberta do início ao fim daquele ano jubilar, como em tantas outras basílicas espalhadas pelo mundo inteiro. Não sabemos se Papa Francisco ainda estará conosco, e aí então o Papa vai determinar quais as basílicas, quais as igrejas que abrirão as portas. E o que Fui muito
E, na verdade, e, na verdade, a gente se prepara para passar na Porta Santa, é isso, né? Claro, Porque se não é que prepara, faz passa a ali, é uma confissão. mágica, né, pá? Não, a Tudo é porta um não é uma mágica. processo, né? Ela é um sinal, né? Ela é um sinal visível dessa minha mudança, né? É É. como um casal, por exemplo, ele faz 25 anos de casados, como nós temos o jubileu de prata. É o ano de renovação, o ano todo de renovação, de deixar aquilo que não foi bom para trás. É o ano de renovação. Os jubileus, eles sempre devem ser esse tempo de renovação. Então, olha, e falando aqui em Natal, em presente, eu vou pedir aqui ao padre que nos ajude a dar um presente aqui para vocês do canal Angeline, que são as imagens dos programas que ele faz. O Padre Anísio tem um programa, chama TV Evangelizar, é isso, né, padre? Isso, deve E evangelizar. e é um programa maravilhoso que ele vai mostrando as igrejas, como elas são bonitas, os templos, ele vai contando. Então, padre, queria que o senhor falasse um pouquinho, e enquanto o senhor falar, a gente vai colocar aqui um pouco dessas imagens, porque eu vi algumas, vi recentemente a de Aparecida. Nossa, é lindo, né? A maneira como o senhor mostra é muito legal, né? Gostaria que o senhor contasse um pouco. Na verdade, eu atualmente estou em Brusque, Santa Catarina, e estou diretor e econômico de uma casa para retiros, para encontros. E combinei com o superior de sair uma vez por mês, 3 dias, para gravar. Eu já tinha alguns programas no passado na TV Evangelizar, e eles me convidaram e deram liberdade para criar o programa. Então, eu criei um programa e me deram liberdade para escolher a equipe. E eu quero aproveitar esse momento também para agradecer toda a direção da TV Evangelizar. E criei um programa chamado Conhecendo Igrejas, que é um especial de 30 minutos, no máximo 45 minutos, contando sobre as igrejas. Mesmo quem não é católico e cristão, quando passeia, vai em algumas cidades, gosta de conhecer igrejas, né? Entra no templo, tem cultura. Então, eu entrevisto muitas vezes o arquiteto, o padre do local, um leigo, uma pessoa leiga, que fala da vida daquela comunidade, fala daquelas paredes, de como foi construído. Então, Conhecendo Igrejas. É um programa de uma temporada, nós fechamos essa temporada neste ano, e depois, provavelmente, vamos iniciar uma nova temporada no ano que vem, só a partir da metade do ano, porque na primeira parte do ano que vem eu terei um outro programa. Eu aceitei fazer esse outro programa, apresentar, com a condição de dar também um intervalo para o Conhecendo Igrejas. Nós ainda estamos montando esse novo programa, que será de entrevista com padres, conhecendo a parte humana dos padres, como eles são gente como nós, né? Que o padre não nasce do repolho, não cai assim do céu, né? Pronto. Então, mas ainda estamos montando esse programa, estamos estudando, inclusive, alguns programas estrangeiros. Mas o Conhecendo Igrejas foi uma grande surpresa na minha vida também, e sei que na TV Evangelizar também. Os programas, principalmente as imagens que nós estamos vendo, que é do Santuário Nacional de Aparecida, que nós fizemos 3 programas especiais, um na Basílica Velha, Basílica Histórica, outro programa com os mosaicos da faixa do Portal Norte, da entrada norte da Basílica, e um outro programa todo especial falando dos mosaicos e da parte interna da Basílica. Mas tantos outros programas, Brasília, temos gravado em Recife, agora também, o Brasil inteiro. E nós queremos iniciar no ano que vem a nova temporada com as igrejas em Minas Gerais. Imagina, Nossa, elas são Mariana, Ouro maravilhosas, Preto, né? É, maravilhosas. maravilhosas. Então, mas Mas também mesmo que vamos para as ruínas de São Miguel, no Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Mesmo que esse programa, essa temporada está encerrada, mas as pessoas podem ter acesso, a gente vai deixar aqui o link, aqui no YouTube, os programas são gerados também pelo YouTube, não são, Padre? Isso, e são gerados pelo YouTube, tem uma playlist. Todos os programas estão juntos no mesmo conjunto da playlist da TV. Vale a pena Isso. conferir
e mandar para os amigos. Nós vamos deixar aqui, tanto na descrição do YouTube, como na descrição do Spotify, a gente vai deixar os links aqui, porque, nossa, as imagens são maravilhosas, e, claro, a maneira como o senhor conta, a história, é tudo muito bom, né? Porque, como eu digo sempre, o conhecimento, ele é libertador, mas ele também é maravilhoso, porque você abre a sua cabeça, você olha de uma maneira diferente, né? Quando você vai num templo bonito, né, não basta dizer que ele é bonito, é legal você saber a história daquilo, como é que Isso foi mesmo. construído, quem é que foi que pintou, né? Às vezes você vê pinturas, eu entrevistei aqui o Percival, que Eu vi a tem entrevista, parabéns. maravilhoso, né? Que tem livros maravilhosos sobre as igrejas. Tem gente, ele contou que tem pintor que passou 10 anos pintando o teto de uma Sim. igreja, né? Então, quando você olha para isso, você também, além de você, dos seus olhos brilharem, né? Porque você está vendo uma coisa super bonita, também tem ali uma coisa que diz, nossa, alguém ficou 10 anos pintando isso, olhando, pegando detalhes, né? Você Claro. se encanta mesmo com isso, né? Cris, eu gosto de uma frase de Bento XVI, nosso querido Papa Emérito, que ele diz assim que a beleza, ela fere e ela cura a ferida. Quando você vê algo belo, parece que aquela beleza machuca você, mas ao mesmo tempo ela cura a tua ferida. Então ela é um enlevo, mesmo para quem não tem fé. Imagina para quem tem fé o efeito É. que ela faz. Então é um programa religioso, claro, mas também bem cultural. É um programa bem bonito mesmo. E eu agradeço aqui porque o senhor nos presenteia aqui com essas imagens para todos os nossos internautas aqui no canal Angeli. Muito obrigado. Padre, olha, é uma delícia conversar com o senhor é uma pessoa, nossa, é super agradável, né? Eu estou super contente de poder fazer esse programa exatamente aqui na semana do Natal. Eu quero perguntar Uma semana toda especial. se o senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei e que o senhor imagina assim, ser importante para esses dias que nós estamos vivendo. Eu só gostaria de voltar a frisar aquilo que nós conversamos no início, né? Eu sou assim meio didático de voltar talvez algumas ideias centrais para fixar. Primeiro, o Natal não é aniversário de Jesus. Todos nós, pela fé, nós podemos participar daquele Natal. E cada um, a partir da sua própria realidade, pode tirar uma mensagem diferente, a partir do momento em que está vivendo. E tudo isso que você falou dos enfeites, da preparação, e que tudo isso, toda a beleza do Natal, que ela continue também depois do Natal, mas que ela continue dentro de nós. Então, esse Deus que se fez gente, se fez tão pequeno, para também nós não termos medo, como dizia também o Papa Bento XVI, quem tem medo de uma criança, né? Então Deus se fez gente, se fez uma criança, se fez frágil, um de nós, para se aproximar. Então não tenhamos medo de se aproximar dele também neste Natal. Ah, que bom. Padre, quero te fazer agora eu uma pergunta que tem sempre algumas pessoas me perguntam. José e Maria tiveram mais filhos além de Jesus? Claro, a nossa tradição católica diz que não, e vários personagens, quando fala da Irmandade de Jesus, na verdade, eles são parentes. Eu entendi melhor isso também, mesmo depois de ter estudado, quando morei na Itália, morei numa casa em que nós estávamos mais de 16 nações, e um confrade meu, da mesma congregação, eu sou padre do Sagrado Coração de Jesus, né, deoniano, ele disse que na língua tribal dele, no Congo, eles não tinham a palavra primo, todos eram irmãos. Então, os primos dele, os parentes próximos dele, todos eram chamados de irmãos. E da mesma forma, no tempo de Jesus. Nós temos vários momentos da palavra de Deus para elencar, mas um que mostra que Jesus não teve mais irmãos, porque Maria estava viúva, era viúva, e no alto da cruz, como nós falávamos, ela estava de pé. Jesus olhou para Maria e para o discípulo que ele amava, que era o discípulo mais jovem, que na verdade não é porque Jesus mais amava ele, é porque ele se sentia mais amado por Jesus, né?
Mas Jesus olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. E diz para João, filho, eis aí a tua mãe. Jesus não entregaria a sua mãe para um discípulo se ele tivesse mais irmãos. Então ele entregou João aos cuidados de Maria, melhor dizendo, aos cuidados de João, porque ele não teve mais ninguém para cuidar dela. Ele era o único filho, né? E depois é bem interessante que de todos os apóstolos, todos os outros apóstolos foram martirizados. Todos, menos João, que ficou cuidando de Nossa Senhora. Então ele teve uma missão muito importante. Então Jesus não teve mais irmãos. Jesus era o filho único de Maria e de José. E João daí cuidou de Maria até Maria morrer, e depois Sim. João morreu como? João morreu velhinho, morreu na ilha, morreu velhinho. Ele escreveu, inclusive, o livro do Apocalipse, mas ele não tem registrado como foi a morte dele, mas ele morreu bem velhinho, né? Mas é muito significativo isso de João ter levado Maria para cuidar, né? Para o seu cuidado. Nossa, olha, eu ficaria aqui horas conversando. Eu adoro saber essas histórias. Eu fico tão feliz. Não, sabe Curiosidades, por quê? né? Curiosidades. São curiosidades, mas ao mesmo tempo de pessoas que não vão. Não é assim, o senhor estudou para dizer isso, né? O senhor, claro, simplifica tudo que o senhor aprendeu, mas assim, de uma maneira gostosa, né? Que a gente gostaria mesmo de. Então, fica aqui o nosso convite para no ano de 2023 a gente falar um pouco mais desse seu programa, que vai voltar no segundo semestre, que eu estou entendendo, né? E posso falar, inclusive, do novo programa depois. Isso, conhecendo as igrejas e falar um pouco da humanidade dos padres, tá certo? Isso mesmo. Inclusive, nós estávamos pensando no nome de Ser Humano Demais, que é o título, inclusive, de uma canção do Padre Fábio de Mello. Tá certo. E eu estou aqui, ó, com São José, está dormindo. Agora, padre, e essa TV Evangelizar, ela é de fácil acesso? Ela fica em Brusque também? A TV Evangelizar, quem teve a inspiração, que na verdade começou no rádio, foi o padre Reginaldo Manzotti. E ela tem a sede principal em Curitiba. E ela, em algumas cidades, ela tem sinal aberto. Inclusive, acredito que São Paulo deva ter. Aqui no Sul, várias cidades têm sinal aberto. Outras têm canal pago. Mas também a pessoa pode seguir pelos aplicativos e também pelo YouTube. Pelo YouTube. Tá legal. Padre Anísio José Chmirkovski. Uau, acertou! Parabéns! Já me chamaram até de Padre Magnésio, Padre Anúncio, Dionísio, Aloísio, mas é Anísio. Lembra do Chico Anísio? Não esquece. Então, Padre Anísio, eu te agradeço imensamente, principalmente o seu tempo, que eu sei que é precioso, mas agradeço o seu trabalho, essa sua alegria em divulgar o Evangelho, em falar do amor de Jesus Cristo. Desejo ao senhor e a toda a sua família, a sua congregação, um feliz e santo Natal. E desejo a você que está aqui nos acompanhando no canal Angeline, ou pelo YouTube, ou pelo Spotify, um Feliz Natal, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. E vamos fazer um esforço para que a gente consiga, não um esforço assim pesado, mas uma vontade para valer, que a gente consiga levar esse espírito natalino durante todo o ano de 2023. E vamos sempre juntos divulgar e disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Padre Anísio, muito, muito obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal, eu que agradeço o convite e deixo também a minha mensagem. Nós já havíamos falado antes, né? Que quem é cristão deve ser mais humano. Vamos humanizar mais e nós precisamos de mais gente próxima. E Jesus veio nos ensinar essa cultura do encontro, que também o Papa Francisco tanto fala, e parabéns também pelos seus encontros virtuais, que no nosso cérebro ele não sabe a diferença entre o real e o virtual. Tudo é real para ele. Então, os encontros virtuais também são reais. Muito obrigado. Muito obrigada.